Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Geração G4, o podcast do G4 Educação, onde a gente traz alguns dos nossos alunos, membros do G4 Clube, para virem aqui compartilhar um pouquinho da experiência, né, do conhecimento deles com vocês. E nessa edição a gente vai ter mais uma vez, né, um convidado muito especial, muito legal. Ele tá aí, um dos meus melhores amigos, realmente. A gente se conheceu lá na turma 8 do G4, Imersão e Mentoria. A gente vem acompanhando ele, o crescimento dele como gestor, como empresário da própria empresa. E ele vai trazer aqui, tenho certeza, muita informação, muito insight legal. O cara tem se destacado bastante, tanto que foi matéria da Forbes recentemente. Alguns meses antes de a gente estar gravando aqui, ele foi uma das matérias de destaque de uma das edições da Forbes. Está liderando um time enorme de profissionais, desenvolvedores, já são ultrapassando já a barreira dos 500 desenvolvedores lá no time dele. Então tem muito para nos ensinar também sobre gestão de pessoas. Inclusive ganhou, né, recentemente o selo do GPTW, né, o Great Place to Work. Eu estou falando nada mais, nada menos. Quem me segue no Instagram já deve conhecer essa figura aí, de tanto que a gente tá junto, né? Mas nada mais, nada menos do que meu querido amigo aqui, um ídolo também, né? João Moresse. Bem-vindo, João. Prazer aí bater esse papo com você. E obrigado por aceitar esse convite aí, de estar junto com a gente aqui, trocando um pouquinho desse seu conhecimento, dessa sua experiência, cara. Pô, Tony, eu que agradeço aqui a possibilidade da gente conversar, né? Para mim sempre uma honra participar de qualquer evento do G4, principalmente agora gravar com você aqui, que, pô, é uma pessoa que a gente tá junto, além de amigo, é praticamente um mentor, me apoia muito em vários aspectos ali. A gente tem muita troca e sinergia direta, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Verdade. E também, né, queria comentar aqui, pô, a galera que já gravou, eu sempre assisto e acompanho a Geração G4 e, pô, espero conseguir entregar aqui um conteúdo de qualidade como meus colegas têm colocado aqui para vocês. Não tenho dúvida que vai ser bom demais, cara. Seguinte, João, cara, no dia que a gente tá gravando aqui, né, 2 semanas atrás, né, a gente teve o G4 Class, né, que é o nosso evento que a gente faz 3 vezes ao ano para os membros do G4 Clube, e você deu uma apresentação lá para a galera, para os membros do G4 Clube lá, nossos colegas lá, e foi muito legal, cara, que você contou um pouquinho da sua história, né, de como que você chegou a começar a empreender, né, você que é formado em sistema da informação, né, como que foi a questão da fundação da OPA, né, que é a sua empresa hoje. Cara, conta pra gente, obviamente, né, uma versão reduzida aí, mas para dar um pouquinho do contexto das conversas aqui, das perguntas que eu vou estar te fazendo aqui, pra gente saber um pouco mais, né, quem que é o João Moresse, um pouquinho da história também da fundação da OPA. Legal, Tony. Cara, assim, eu sou, como você comentou, né, João Moresse, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Legal. A minha carreira toda foi técnica, então sempre gostei muito de atuar com a parte de programação, a parte de infraestrutura, entender como que funcionava sites, computadores, de uma forma geral. E isso daí sempre me cativou muito, né? Uhum. Então, eu sou do interior de São Paulo, tinha um desejo de vir para São Paulo empreender, então, toda vez que eu vinha para cá, a gente ia para a praia, passava por aqui, aeroporto e tal, tinha aquela sensação, cara, eu preciso ter uma empresa em algum prédio desse aqui, né? Então, ficava aquela sensação. Então, é legal, assim, às vezes eu olho para trás, assim, fico lembrando disso, como essa questão de você projetar o teu futuro, como ele é essencial para aquilo que você quer realmente, que você deseja, né? Total. Porque, assim, a gente começa a ver que para que um negócio dê certo, ou qualquer coisa na vida, né, a gente precisa gastar muita energia, né? Você tem que estar ali consumindo, colocando informações e se alimentando, tanto de pessoas que também têm o mesmo objetivo que você, também Sim. quanto de conhecimento e ser curioso e criativo, né? Então, pegando um pouco disso, eu durante a faculdade eu montei uma empresa que era o meu grande objetivo ali de desenvolver sistemas e entender ali. E eu percebi que eu tinha uma característica que eu gosto muito de desafio, né? Legal. Então, assim, o desafio para mim é um combustível. Uhum. Me faz
querer mais, não durmo, adoro ficar ali pesquisando, tentando resolver aquela situação como um todo. Deixa eu falar uma, né, já que, nós somos amigos, claro. E eu acho que eu tenho essa liberdade, vou contar uma coisa aqui que eu nem sei se você conta pra muita gente. Mas eu percebi essa sua característica, cara, numa viagem que a gente tava em Balneário uma vez, e aí a gente tava voltando de algum lugar, andando assim pela rua e passamos na frente daquelas maquininhas de pegar bichinho, sabe? Aquela que vem a garrinha. Puta merda, eu tive que arrancar o João de lá, porque tinha um bichinho lá que ele queria pegar, não sei se já tava namorando, se não tava, mas queria pegar e não conseguia. E eu ficava, tá bom, João, chega, desiste. Disse ele, não, porra, vou conseguir. E ficava lá gastando a grana. Mas, porra, é mais fácil você comprar o ursinho. Ele, não, eu quero conseguir, é o desafio. A máquina tá me desafiando. E foi lá e conseguiu pegar o bichinho, lembra disso? Eu lembro que eu peguei vários até, né? Vários, aquele que eu queria tava demorando um pouco, né? Pô, eu lembro dessa história aí. Foi muito bom. Detalhe bobo, mas mostra um pouco da personalidade, né? Exatamente. Porra, gosto do desafio e não me dou por vencido, né? E eu lembro que eu tava sem dinheiro até pra ficha, né? Porque eu não aceitava cartão. Eu fui na barraquinha da frente. É verdade. E naquela época tava começando o Pix, se eu não me engano, assim, ali. É verdade. E eu ainda brinquei com o cara. Falei, pô, me vende R$10 ou 20, R$50. Foi isso mesmo. E aí eu fiz um Pix pro cara ali na hora. Tipo, porra, troquei, eu dei um de valor a mais pra ele me dar em nota em espécie pra eu usar lá na R$50, R$100, sei lá. Não isso lembro que agora. é resiliência. É isso aí. Pô, desculpa, mas continue. imagina, pô. E aí, voltando assim, essa característica me fez pensar nesse movimento de empreender, né? E também vinculado ali o desafio da tecnologia como um todo, né? Porque a tecnologia é o que evolui muito. E quando você trabalha com sistemas em si, é algo que às vezes a gente olha e assim, quem não é da área entende, acha que é rápido, que é fácil, que vou contratar aqui um programador e ele vai fazer para mim. Bota o sobrinho, né? Manda o Bota sobrinho. Vai numa faculdade, pega um estagiário. Não que não seja possível, mas assim, você vai ter uma série de situações que não são previstas, que vão acontecer dependendo se é para testar um negócio, se é para validar alguma coisa, ok. Sim. Agora, se é para colocar alguma coisa para rodar em produção, isso vai te dar dor de cabeça e pode até prejudicar o teu negócio se você falir por causa disso ou o negócio não ir para frente, né? Sem dúvida. E aí, eu comecei a trabalhar em São Paulo, depois que me formei, vim para cá, procurei uma empresa que tinha essas características, mesmo que eu já tinha montado essa empresa durante a faculdade. Eu tenho uma visão ali de técnica, né? Muito 360 com relação a servidores, a parte de rede, infraestrutura e até a programação. Então, isso daí me facilitou muito. Por quê? Porque eu conseguia ter um olhar ali dentro do software consultivo. Então, quando eu ia conversar com as pessoas, sempre nascia ali, pô, a pessoa tem uma ideia, eu já conseguia imaginar aquele todo de como projetar aquilo e fazer uma implantação, por exemplo. Então, isso daí facilitou muito esse engajamento. Então, eu entrei como programador júnior. Pô, em 3 anos, comecei já... em 3 anos que eu fiquei nessa empresa, eu cheguei a meio que comercial, porque eu vendia projetos. Eu fui diretor de TI, fui líder técnico, então passei por várias áreas ali. Legal. Claro que, pô, para chegar nisso era um desafio do caramba, né? Não foi do dia para noite, né? Não foi do dia para noite. E pelo contrário, né? Foram muitas madrugadas para que isso acontecesse, né? Então, assim, pô, muito desafio, assim, que a gente olha para trás, cara, é prazeroso lembrar de todos os problemas que a gente tinha e tudo mais, porque, pô, isso cria casca, tipo, te dá maturidade, te dá uma visão mais diferenciada ali da vida em si, né? Porque, pô, é um negócio que é batalhado mesmo, né? Sem dúvida. Não é algo que, pô, foi acontecendo à toa, né? E aí, em cima disso, pô, montei a UPA 10 anos atrás. Comecei convidei um amigo, na época, ele estava na HP, se eu não me engano, e eu falei, pô, cara, tô aqui, eu vou sair, vou montar uma empresa, você tá afim? Ele falou, cara, agora, vamos almoçar amanhã para apertar a mão? Então, assim, o cara já veio ali, assim, o cara, o Fábio, ele tá na UPA até hoje, assim, que legal. Um dos braços direitos hoje, né, na companhia, tipo, ele toca uma operação gigante, mais de 300 pessoas estão embaixo dele hoje. Caramba. E assim, foi mais ou menos nesse movimento que aconteceu o nascimento da Opalia e fomos crescendo, né? Tem um pouco de... atendendo grandes contas, então assim, no começo ali a gente pegava muito para se destacar um pouquinho, né? Tipo, e também conseguir encarar a concorrência de uma forma geral, porque a gente...
o foco principal era empresas grandes. Sim. Né? Desde o começo. Desde o começo. Tá. E as empresas grandes, elas têm consultorias grandes também junto ali. E como que a gente fazia para se destacar, né? Então, a gente acabava entrando aonde ninguém resolvia. Era aquela solução ali que ninguém queria mexer, que era caótica, que geralmente tinha um ambiente, um departamento ali que era totalmente nebuloso. Então, assim, a gente entrava nesses movimentos. Então entendia a situação. Aí já tem um insight aí pra galera que tá nos ouvindo, né? Tipo, você tinha um negócio onde já era um pouquinho do Oceano Vermelho, não era muito, mas já era um pouquinho, né? E era meio que dominado por essas grandes, mas você enxergou um gap onde mesmo esses caras maiores não gostavam tanto assim de entrar, e quando entrava, pelo que você está me falando, aparentemente eles entravam meio desgostosos, né? E você falou, não, é aqui que a gente vai brilhar e encantar os grandes. Foi isso? Exatamente. Então, assim, como sou, né? Eu era técnico ali, então eu já atuava nesse tipo de situação. Então, gostava de resolver aqueles problemas. Desde a época que você estava na empresa lá? Desde a época da empresa. Assim, então, fazendo um link com o desafio, eu me sentia desafiado. Ninguém resolveu, eu vou resolver. Boa. Então, assim, entrava nesse momento e eu senti muito essa dor. Era o bonequinho lá da máquina que ninguém queria pegar, né? Você falava, vou pegar aquele ali. Isso aí. E aí ia pra cima desse ponto aí pra resolver. E, a gente teve muito sucesso com isso, assim, durante essa jornada. Então, assim, a gente foi pegando tanto problema quanto desafio de prazo. Então, a gente correu muito risco ali. Tá. Era assim, tanto que eu durante um período da Opale, eu tive mais 2 sócios. Um deles, ele saiu faz uns 2 anos, mais ou menos. E era uma briga meio... A gente, super se dá bem, mas assim, aquela briga saudável de sócios que eu sempre querendo crescer e pegar projetos de formas mais complexas. Isso. E eles não, queriam seguir uma linha única de desenvolver só projetos usando Java, por exemplo, numa linha ali mais centrada e com um guidezinho estruturado. Entendi. E eu já não, cara, já queria ir para cima de Oracle, se tornei um parceiro da Oracle, atendi a camada de middleware, que era o WebLogic, assim, para quem conhece, é um servidor de aplicação que muito utilizado pela maioria das empresas grandes, assim, há um tempo atrás. Agora está mudando bastante isso, né, por causa do cloud em si. Mas era o grande desafio ali do momento. E eu sabia que se a gente mantivesse ali numa linha tradicional, que era o desenvolvimento de umas linguagens normais, apesar que o Java em si que eu citei ainda é, aí eu acho fantástico. Para mim é melhor. Vai ter um monte de gente que ninguém conhecer, vai criticar, né? Mas assunto polêmico. Assunto polêmico. Nerd, né? Polêmico, linguagem de programação. Mas nesse ponto, como que a gente ia, né? Buscando esses desafios. Então, a gente foi crescendo ali. Entendi. E aí o time estruturando, pegamos um primeiro momento ali, um escritório de 30 metros, que 2 meses depois já se tornou de 60. Mas peraí, era nessa época que você contou a história lá? Era nessa época que tinha os servidores dentro do seu apartamento? Não, lá? Como que é essa história? Isso era antes, né? Isso daí foi na faculdade. Foi na faculdade. Porque fazendo um parênteses, né, desse ponto que você comentou, na faculdade, quando eu montei a primeira empresa ali, chamava Mobile Code, não existia tantos servidores de hospedagem. Você desenvolver um site, um sistema, mais sistema, né? Sites sim, mas sistemas em si. Você não tinha um servidor para plugar. Você não tinha uma nuvem igual tem hoje, né? Hoje, E hoje tem infinitas possibilidades. E aí eu falei, quer saber? Além de eu ganhar dinheiro desenvolvendo o sistema, eu vou ganhar dinheiro também hospedando essas plataformas. E aí eu comprei um servidor gigante da Dell. Na verdade, primeiro começou num desktop normal, que era meu. Aí o desktop esquentava, desligava, era aquela maluquice. Nego me ligava de madrugada. Tá fora do ar. E aí, comprei um servidor gigante e deixei na sala do meu apartamento durante a faculdade ali. E foi esse momento. Mas não, do que eu comentei do escritório... A Opa começou em casa, na verdade. Né? Quando ela tomou ali, ficou um tamanho de 4 pessoas, mais ou menos 5. Começou a dar aquela... Tracionada? Tracionada e também, todo dia ali a gente conectado. E a gente conectava mesmo, né? Na época usava Skype. Isso. Ficava no Skype ali o tempo todo. A gente começou a ficar maluco. A gente precisava precisava de um local de trabalho. E aí pegamos uma sala de 30 metros...
Várias histórias também disso, bem engraçadas. E aí fomos crescendo ali com o tempo, né? Em 3 meses depois a gente já pegou um maior, tipo, o dobro do tamanho, e fomos evoluindo e tá aqui hoje com 500 pessoas, né? Caramba! Mas passaram 10 anos. Né? E hoje está indo para um espaço novo, né? No momento da gravação aqui, pelo menos, né? Tá nessa transição, né? Qual que é o tamanho do espaço? Cara, a gente está com... Contar um pouquinho antes, né? A gente estava na Berrini, né? No Brooklyn, próximo ali da delegacia, para quem conhece, de São Paulo. A gente chegou a ter 4 andares ali, então a gente tinha mais ou menos 1.000 metros quadrados. Isso antes da pandemia, né? Antes da pandemia, acho que um pouco mais até. E aí na pandemia a gente foi entregando, porque não fazia sentido, né? A gente ficou um tempo ali e tal. E a galera começou a entender, né, a galera que eu digo assim, os clientes, né, começaram a entender que era possível o desenvolvimento remoto. Entendi. Porque a gente tinha uma dificuldade antes até mesmo para ter os profissionais dentro da UPA. Sim. E assim, tanto que tem outras empresas que já adotaram esse modelo, mas a UPA nunca conseguiu montar um escritório fora. Ou seja, tipo, vou lá para o interior, montar uma equipe lá, perto de uma faculdade e tal. Tinham algumas estratégias assim, até para ter redução de custo e tal. Mas a UPA, por quê? Porque a nossa característica de atuação era sempre muito próximo do cliente. Tá muito próximo. E aí, às vezes, acontecia da galera estar ali trabalhando no escritório, a gente ia todo mundo para o cliente. Entendi. 10 pessoas, 15 pessoas. E ficava ali resolvendo. Às vezes, criava um war room no cliente. Então, a gente não tinha como fazer essa mudança, né, de geográfica. E aí, durante a pandemia, os clientes foram obrigados, na verdade, a possibilitar isso. Né? Para a gente, assim, cara... a gente, da noite para o dia, a gente teve que migrar quase, na época, né, acho que 350, 380 pessoas trabalhar de casa. Então, assim, foi um desafio de VPN e tudo mais. O processo e a forma de trabalho, ele já era meio parecido com de em casa, porque mesmo estando no escritório, a gente já tinha ali a infraestrutura e os sistemas que eram controlados meio que à distância, né? E esse pessoal de tech, de desenvolvimento, já estava familiarizado, pelo menos, com as ferramentas necessárias para isso, né? Totalmente, cara, totalmente. Não se usava tanto ainda Zoom, né, essas ferramentas de videoconferência, mas assim, mas eu digo assim, sei lá, né, repositório de código, né, sistema que você tem que acessar remotamente via uma VPN, né? Essas coisas, essas sopas de letrinhas aí que existem, né, GitHub e tal, já tinha familiaridade, né? Então facilitava, né? A gente já usava tudo isso, né? Na verdade, a única diferença foi a gente melhorar a infraestrutura de internet, de rede de internet, para suportar todo mundo através da VPN, né? Isso. E aí, nesse momento, a gente começou a ter as pessoas trabalhando fora do escritório, né? E aí ficamos com um espaço vazio, ociosos. Aí fomos entregando, né? Tinha até um andar que tinha uma característica legal, que a gente tinha, acho que era quase 200 metros ali, que rodava profissionais da UPA, de um cliente nosso, que era a Gerdau, e de uma outra empresa consultoria que era concorrente da UPA, mas estava atuando junto nesse projeto. Então tinha ali meio andar focado para esse projeto em si, que era um projeto de 1 ano mais ou menos. Foi impactado também durante esse período. A gente foi entregando, ficamos com um andar ali nesse prédio mesmo que a gente tinha. E, recentemente, assim, os desenvolvedores, a maioria está trabalhando de casa. Então, hoje a gente é uma empresa que está praticamente 90% remota. Entendi. A gente tem as outras áreas trabalhando em loco, né? Tipo diretoria, RH, financeiro, marketing, entre outras ali que estão em loco, mas os desenvolvedores, a maioria, estão em casa, até porque não estão mais em São Paulo, mudaram de região, tem gente que foi para fora do país. Então, a gente está espalhado ali por vários lugares, né? E o que foi o nosso pensamento, né? Tipo, vamos reduzir o escritório então. Vamos pegar um escritório menor, com um modelo ali mais para atendimento a cliente. Entendi. Começamos a ver isso e aí, encontramos um escritório no WTC, com uma vista fantástica da Ponte Estaiada, Marginal. Inclusive estão construindo aquela piscina de onda na frente. Quero ver, a gente vai ficar olhando ali o pessoal surfar. Tem que ser sócio. Vai dar vontade de ir lá surfar o tempo todo. E, a gente se encantou com o escritório. A gente estava querendo um menor, mas no final acabamos pegando um espaço maior, tem mais ou menos 700 metros. Entendi. E a gente está reformando ali. Um tamanho legal. A gente está reformando, está em reforma, já era para ter estruturado, já está pronta a reforma em março, mas não ficou pronta ainda a obra, né? Todo mundo sabe como é. E hoje a gente está no próprio WTC, num co-work,
Legal. E com a previsão ali de mudar em maio agora. Legal, bacana. Cara, você tocou aí algumas vezes já no ponto aí do tamanho, né, da equipe, né? E, porra, é um tamanho que assusta, né, um pouco, né? 300, 400, 500 pessoas, e aí chegou a pandemia, pelo visto você contratou, né, na pandemia, teve que implementar essa cultura aí do remoto, embora, né, a gente tenha falado aqui que tem algumas vantagens, né? Quem era de tecnologia para passar para o remoto, em tese, é um pouco mais fácil, mas mesmo assim não deixa de ser um desafio, né? Como que foi esse processo? Essas duas coisas, né? Primeiro, essa questão de ter que mudar um pouco do presencial para o remoto, né? E segundo, de como que é crescer dessa forma e ainda assim conseguir conquistar o GPTW, né? O Great Place to Work, que é um dos selos aí de empresas que são referências como ambiente de trabalho, né? É assim, Tony, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com os profissionais, né? Tanto de atendimento quanto de equipe bem entrosada, de equipe que tem uma sinergia legal de trabalho. E então, assim, pensando um pouquinho no desafio que foi mudar para o remoto, né? Uhum. Realmente foi uma quebra de cultura, né? Da noite para o dia você não ter ali as pessoas uma do lado das outras para conversar, para fazer troca de informação e tudo mais. E durante a pandemia, sim, a gente contratou muita gente. Eu acho que durante esse período, acho que a empresa cresceu, acho que 200 pessoas mais ou menos. Então foi um período de alto crescimento. Uhum. E essa galera que entrou, ela não tinha aquele conhecimento da UPA do passado. E não teve esse contato para que essa cultura que a gente tinha antes, ela fosse replicada, né? Entendi. E esse foi o nosso grande desafio daquele momento. Então, eu lembro que a gente ficou fazendo testes de adaptação dessa cultura por um ano inteiro. Porque a gente ficava a cada 3 meses medindo algumas situações que a gente ia fazendo, como, por exemplo, entrosamento de time, sim, entrosamento de times separados, entrosamento de equipes que não estavam no mesmo negócio, entrosamento de clientes diferentes, tentativa de introduzir o próprio cliente com outros clientes. Então, uma série de situações ali que a gente vinha batendo ali, tentando entender qual se adaptava melhor para que a gente tivesse essa cultura, essa nova cultura, né? Entendi. Porque a antiga, ela praticamente morreu, né? Então a gente teve que criar nesse uma cultura, sentido, pelo menos. Nesse sentido, sim. E aí, claro, né, mantém-se todo o olhar, a preocupação, todos os pontos base ali da empresa, né, como dos valores. Os valores, mas a parte da cultura ali, ela foi renovada, né? Entendi. E tanto que a gente via isso pelo turnover, né, de profissionais. A gente sempre teve um turnover muito baixo. Durante esse período, a gente começou a ter um turnover mais alto. Entendi. Por quê? Porque a pessoa começou a trabalhar ontem, não tinha contato com ninguém. Qual é a presença dele na empresa, né? Como que ele sente? Ele veste a camisa, né? Como tipo, que ele, sentimento de dono. Isso. Como que ele tem o pertencimento. O pertencimento, exatamente. Assim, como que vai jogar junto ali? Por mais que tenha os desafios, tenha as metas e tudo mais, se tiver uma outra oportunidade que ele vê, imagine que seja um pouco mais interessante, ele vai sair. Sim. Né? Não tem nada que o segure ali. E aí a gente trabalhou isso, vem trabalhando cada vez mais, né? Mas assim, a gente conseguimos obter ali um sucesso nessa criação dessa nova cultura. Legal. Hoje a gente tem uma série de programas que buscam esse entrosamento, a gente força bastante isso para as pessoas estarem juntas ali, tipo, por mais que seja online. Inclusive, é bacana, teve uma equipe de mais ou menos 15 pessoas que eles se encontraram no evento que teve aqui em São Paulo. E foi bem legal, porque foi o primeiro momento que eles todos estavam se vendo juntos. Já estavam trabalhando há algum tempo? Já trabalhavam há 8 meses. E assim, foi aquele negócio, algumas pessoas me mandaram mensagem, pô, que legal, eu tô com fulano e tal. Tipo, porque teve aquele contato humano, né? Tipo, cara, 8 meses, todos os dias ali com a pessoa, 8 horas, mas não tinha aquele contato físico, né? Tipo, a pessoa provavelmente, quando olha, imagina outra coisa. Por mais que seja ali no visual do computador, encontra pessoalmente, é diferente, né? Pô, eu senti um pouquinho disso, imagino que isso aí seja um nível muito maior, né? Mas eu senti um pouquinho disso quando a gente estava rolando na pandemia, as nossas imersões híbridas, né? Porque era online, a gente juntava todo lá os 50 alunos, né, numa sala do Zoom, lá todo mundo junto, e trocava muita coisa, né? Ficava trocando, fazia mentoria, tal, conversava, tal, não sei o quê. E aí eu lembro o Will, por exemplo, se não me engano, foi o Will? Acho que foi. O Fábio Ordones também. A gente se conheceu
virtualmente, né? E trocava, depois mantém aquele contato, né? Pós-imersão, né? Que você mantém e tal. E aí, meses e meses depois que eu fui conhecer eles pessoalmente, eu olhava e falava, cara, eu já te conhecia pessoalmente, né? Não é possível que é a primeira vez que a gente tá se encontrando. Pô, já sei tudo da sua vida, você já sabe tudo da minha, a gente já trocou várias ideias. Aí o cara, porra, é verdade, velho. A gente nunca se encontrou pessoalmente. Fica essa sensação muito louca, né? Que você tem aquele nível de intimidade, mas não tem aquela presença física, Exato. né? É um negócio muito estranho, assim, né? Mas é a nossa vida a partir de agora, né? Assim, então, isso era uma pergunta que eu ia fazer. E se manteve esse formato? Se mantém até hoje? Sim, se mantém até hoje. Legal. Até o dos pontos do escritório que a gente está tendo, é para ele funcionar muito mais no modelo. Claro que a gente vai ter equipes que vão trabalhar no modelo híbrido, mas vão ter equipes que vão trabalhar 100% remota, com a possibilidade de quem quiser visitar o nosso escritório. Vim até aqui. O que a gente está montando agora, a gente deve implantar isso no final do ano. Isso é algo que a gente viu que vai ser bem estratégico, assim, vai apoiar muitas a galera que tem essa necessidade de estar em loco. Vai pegar grandes polos e que a gente tenha maior concentração de profissionais e vamos ter alguns apoios ali, ou com o work, ou vai ser um escritório próprio da UPA, pequeno e tal, mas vai ter uma sala de reunião, vai ter uma estrutura ali de internet, vai ter um cafezinho e tal, para aquela pessoa que não está aguentando mais ficar em casa e quer ter um espaço, mas é muito mais focado para fazer essa integração desses micros polos de profissionais. E é algo que eu não vejo tão cedo uma mudança. Para ser bem sincero, eu não acredito numa mudança. Eu vejo que as Big Techs estão fazendo esse movimento de retomada, né, para o escritório em si. Eu acho muito difícil ter isso no médio e longo prazo, assim, a não ser que tenha alguma outra coisa muito diferente acontecendo no mundo para que isso volte uma característica de ter desenvolvedor trabalhando somente em loco. Eu acho que vão ter times, né? Vão ter estruturas, tem algumas necessidades que é em loco, mas acho difícil as empresas todas aderirem somente a esse tipo de trabalho. Entendi. Acho que vão ter assim, por exemplo, vou ter um determinado produto que eu vou desenvolver que pode ser remoto. Eu vou ter algo que vai mexer com core, com uma inteligência ali, com confidencialidade e tal, isso vai ser em loco e aí vai ter que contratar aquele profissional que aceita trabalhar. Isso. Então criou-se uma nova linha de trabalho, né? Então essa forma de trabalho vai depender das características de cada um. Porque tem pessoas que rendem muito melhor no escritório ali, né? E tem pessoas que rendem muito melhor em casa. Então eu acho que é conseguir identificar isso e as pessoas também terem discernimento do que elas são melhores, né? Onde ela vai entregar mais. Isso é uma polêmica, né, aqui, né? Você sabe, né? Você conhece o Thales, convive com ele, sabe como é, né? Ele tem essa mentalidade aí de ser presencial. Eu já discordo um pouco. Eu acho que eu sempre vou preferir presencial, mas isso é por causa da minha característica, né? Mas eu acredito sim que em alguns casos, você é uma prova disso, né? O remoto ou o híbrido, né? Funciona super bem. Né? Tá provado aí, né, que existem modelos que funcionam. Né? Eu acredito muito no híbrido, assim, na minha visão, acho que o híbrido faz parte nisso e ele exige uma forma de você ter uma atenção muito grande com metas, né, com responsabilidades. Sim. Então exige um time de governança e de gerenciamento dos projetos muito maior do que você ter ali no dia a dia. Né? Então você acaba gerenciando muito mais as atividades e o que vão ser feitos por performance do que você ter acompanhamento diário. Como eu disse, assim, eu acho que os três modelos, né, agora, eles são válidos. Vai muito da característica do negócio. Não tem como uma empresa que não... tem empresas que estão nascendo 100% digital. Já nasce em nuvem. Né? Isso daí era o que a gente escutava lá atrás e que realmente é isso. Então, a empresa... DNVBs, né? E muitas outras... Como que uma empresa dessa vai ter um espaço para trabalhar híbrido? Não vai ter, ela vai ser sempre assim. Né? E tem outras... O caso de vocês aqui é bem específico, que vocês conhecem a dor, sabem a dor e o sentimento ali, que aí valida o que é melhor para a performance de cada um. Isso. Mas assim, tem características, por exemplo, o comercial da Opal está em loco. Legal. Porque a gente identifica que ou está no cliente fazendo visita, ou ele está no escritório
trocando informação mas e alinhando estratégia. É até uma característica muito comum de times comerciais, né? Sim. Esse contato, normalmente, né? A pessoa que é do comercial já tem um pouquinho esse viés, né? De ser mais extrovertido, de ter um sentimento mais de estar junto, próximo às outras pessoas, né? E gera também um pouquinho, estando no mesmo ambiente, gera um pouquinho daquela competição saudável, né? Entre eles e né? Trabalhar através do exemplo dos colegas, dos líderes e tal. É uma característica interessante do o que time. você disse, né? O comercial, ele tá ali para falar com pessoas, né? Ele tem que se relacionar, né? E aí ficar em casa não tem desenvolvedor é outro bicho, né? É outra forma de pensar. Então, assim, é muito da característica de cada negócio. Eu gosto muito do modelo híbrido. Para mim, se fosse possível, eu teria todo mundo híbrido, tipo 2 ou 3 vezes por semana no escritório. Com a possibilidade de troca ali, mas eu sei que não é essa característica, né? Então, assim, a Opa sempre foi muito flexível na entrega dos seus produtos, e eu também sempre fui muito assim, de identificar qual é o melhor cenário naquele momento. Sim. Então, assim, nesse momento eu vejo que o melhor cenário é entender cada projeto, cada cliente e cada profissional que está ali trabalhando nesse ecossistema, né? Então, se ele tem essa característica do remoto, cara, vai ficar remoto, está rendendo assim. A gente tem pessoas fora tem pessoa na Estônia, que é uma das gerentes nossa antiga, que, pô, nossa operação tem, sei lá, 100 pessoas com ela. E, tipo, tá na Estônia. Que legal. Fuso diferente, tudo, mas assim, cara, entrega puta resultado. Então, assim, tem como trabalhar. Tem. Mas tem outros casos que a gente tem que ir numa linha mesmo do in-loco, né? Não tem jeito. E essa é a forma de trabalho novo. Então, o escritório que a gente fez é justamente para isso, né? Para passar ali e começar a receber mais cliente. Sim. Falando um pouquinho dessa duas questões aqui, começar pela... Você falou da Estônia, né? Onde a pessoa está alocada lá. Recentemente você andou dando uma paquerada lá no mercado europeu, né? Abriu uma operação lá em Portugal. Aqui no Brasil também você, né, abriu uma operação em Santa Catarina, né? Em Balneário. Qual que é? Já é o plano de ter essa célula só para a galera ir lá trabalhar, ou é um plano comercial também para poder expandir um pouco mais aí a presença, né, para outros clientes? São duas características diferentes, né? A primeira da criação da filial da Opa em Balneário foi muito mais voltado por uma questão de incentivo fiscal que tem lá na região. Legal. E aí a gente identificou ali com a possibilidade da gente ter esse benefício. E outra que era realmente para tentar atrair profissionais daquela região ou pessoas que estão em outros lugares que tenham desejo de mudar para a praia, tivesse ali num centro que tem uma estrutura. Sim. Então, foi esse o objetivo para Balneário. Então, tanto por uma questão de incentivo fiscal, tanto para captação atração de talentos. Exatamente, legal. atração de talentos. Não era nem foco em cliente. Tá. Agora, já Portugal, que a gente abriu a filial ali, a gente abriu em Braga, né? E a gente tem um escritório operacional ali técnico em Braga e um comercial em Lisboa. A ideia ali é a gente ter uma primeira perna na Europa, porque a gente olha para o lado, né? A gente vê nossos concorrentes, os grandes estão todos com talvez o faturamento até mais do que 50% fora do país. E a gente olha para o nosso, é 96% Brasil. Entendi. Então você fala, tem ali tem dinheiro na mesa, né? Tem uma oportunidade ali que a gente não está abraçando. E aí foi um primeiro movimento que a gente fez ano passado, em outubro, novembro, abrindo os escritórios, mas com uma pegada muito maior, né? Porque a gente fez vários estudos, a gente veio trabalhando sobre isso, identificando ali oportunidades. É muito mais para prestar o serviço a partir de Portugal, por uma questão que facilita a cultura, e Portugal é um país que realmente está abrindo muito as portas para o Brasil. Verdade. Mas para atingir países com mais recursos, né? Entendi. Como Espanha, França e Reino Unido. Porque Portugal mesmo é um país que é legal, assim, eles estão se digitalizando bastante. Sim. Tem alguns produtos financeiros, por exemplo, que rodam super bem. Numa análise que a gente fez lá, fiquei bem impressionado até. Mas é um país de 10 milhões de habitantes, né? Exato. Então, assim, é um país pequeno. Tamanho de São Paulo. Não tem nem como ter tanta demanda, né? Mas existe muita procura por profissionais brasileiros. Né? E todo mundo sabe que Portugal ele virou um hub de tecnologia. Vi o Web Summit mesmo, que por muitos anos é a maior feira de tecnologia do mundo, se não me engano, né?
que esse ano veio para o Brasil, né? Acho que é a primeira vez que é feito fora da Europa, está vindo agora para o Rio. De Janeiro. Então, assim, disso, tipo, Portugal conseguiu se estruturar dessa forma, né? Fantástico. E é legal que esse link para o Rio, né? Que mostra que o brasileiro realmente está muito inserido nessa parte de tecnologia. Sim. E a Europa olha muito para isso, né? Porque o mercado, o brasileiro é muito bom desenvolvedor. Ele tem essa característica mesmo. O Brasil consegue formar muitos talentos bons. Consegue mesmo. E aí mostra que tem essa atração mesmo vindo para cá, né? Pra gente é super positivo, assim. Tá aí, né? Instagram, Facebook, todos têm cofundadores brasileiros, né? Exatamente. Não é à toa, né? Ô João, tá. E aí, cara, um segundo ponto aqui que eu queria trazer é sobre, você falou, já deu algumas pinceladas aqui sobre seus clientes, né? Então a OPA começou, né, lá atrás, 10 anos, focada como você falou lá na sua palestra, né, na carne de pescoço, né? Aqueles problemas, aqueles desafios que os outros meio que não queriam ou ficavam meio resistentes para pegar, você foi lá. E então, por essa característica, já começou com grandes empresas, né? Isso continua até hoje? Como que é o modelo da UPA? Onde que a UPA atua mais? Com esse crescimento, né? Você começou também a pegar projetos menores ou até mesmo não menores, mas projetos que antigamente vocês não pegavam, né? Não é mais tanta carne de pescoço assim, agora também pega coisas mais comuns, digamos assim. Como que está essa evolução em termos de portfólio de clientes, né, e portfólio de produtos? Perfeito. Assim, cliente, a gente sempre teve mesmo essa característica de grandes empresas, que é onde tem a maior demanda e a necessidade por tecnologia que a gente entrega, né, da forma de trabalho. Então, a gente tem uma expectativa alinhada. Né? Então, acho que o nosso grande visão ali é como ter a expectativa alinhada com o cliente do que a gente vai entregar, o que ele vai receber. Né? Isso tanto de valor, quanto custo, quanto de experiência. E a UPA, conforme ela foi crescendo dentro dessa linha de grandes clientes, a gente montou algumas estruturas de trabalho, forma de trabalho. Sim. E essa forma de trabalho que a gente estruturou, por exemplo, a gente tem várias células de atuação. E eu não verticalizei isso em relação à indústria. Eu mantive níveis de pessoas por projetos e demanda. Então, a gente vai criando microcélulas ali com uma gestão em cima de 4 ou 5 no máximo células desse tipo. E aí eu tenho um comercial, um relacionamento e um operacional cuidando desse time. Dessa forma que a gente conseguiu crescer estruturado até hoje. Então, assim, a gente... Isso ajudou muito, imagino, na escala, né? Com certeza, porque a gente só replicou o modelo. A baita aula, que serve, inclusive, para diversos tipos de negócios diferentes, né? Não só tecnologia, mas essa todo estrutura... negócio que precisa de pessoas, se for aplicado dessa forma, na minha visão, ele funciona. Porque ali você vai Essas identificar... células, você considera que isso são como se fossem squads... É mais ou menos isso? O squad ele está dentro dessa célula. Está dentro da célula. Porque uma célula pode ter mais de um squad também. Entendi. Tá. Então ele depende muito da gerência ali que a gente coloca, não o gerente em si, né? Mas o gerenciamento tanto do cliente quanto dos clientes, né? Do produto que está sendo desenvolvido. Tá. Então, eu tenho um cliente novo. Dependendo da característica dele, ou eu crio uma célula nova para fazer essa situação, ou eu já plugo esse squad que vai ser montado para dentro de uma célula existente. Sim. E aí, com isso, eu ganho escala. No máximo que eu vou fazer é colocar mais pessoas para fazer essa coordenação. Entendi. E isso daí é alinhado num status report semanal. Porque aí a gente consegue ter o controle. Teve um período que a gente deixou de fazer porque a gente estava crescendo muito. Na correria. É impressionante quando você deixa de analisar os números, como o negócio muda. Então, assim, a gente começou, voltamos depois de um tempo, começamos a olhar os números caindo. Mas por quê? Você sentiu que... você sentiu que estava desandando, né? Caindo, desandando, performance caindo. E você acha que isso é uma forma, é um microgerenciamento ou não? É só uma questão realmente de poder identificar a tendência para onde os números estão Eu acho que é algo natural que acaba acontecendo quando você tem um alto volume de atividades. Entendi. Tanto de dados, de informação e tudo mais. Você tem um problema de foco. Tá. Né? E quando você faz esse gerenciamento semanal, você consegue focar naquilo que você está vendo e que não está trazendo um bom resultado. Mas o meu ponto do microgerenciamento não é que você estava lá olhando tudo e falando como fazer e tal. Você estava realmente fazendo
a gestão dos dados, dos objetivos, né? Das metas. Isso, né? OKR mesmo. Assim, OKRs, batendo os OKRs com os KPIs. Legal. Aí, em cima disso, dos KPIs ali, quando o KPI estava com uma sinalização diferente, você vai e tenta entender aquela... Em um períodozinho que vocês deixaram de fazer isso, viu que a coisa ficou solta demais, desandou um pouco. Exatamente. Então, assim, a gente vê que isso é extremamente necessário para algum... Não é só conversa para inglês ver, né? Não, pelo contrário. Assim, realmente a gente até... ano passado a gente deu uma segurada até em crescimento para olhar um pouquinho mais numa questão de lucratividade. Melhorar a EBITDA, lucro líquido e tudo mais. Conforme mais você cresce, mais você traz uma necessidade de injeção de capital ali para dentro do negócio. Como a gente é uma empresa bootstrap, todo o dinheiro da empresa ele é reinvestido no próprio negócio. Então, a gente, vamos dar uma segurada. E foi um momento que a gente passou a olhar para esses processos de novo e a gente reestruturou e a gente montou um modelo que é mais ou menos, que seria uma versão 4.0 dessa que a gente tinha, focada agora para os próximos anos. Mas voltando um pouquinho, que eu acho que acabei fugindo um pouco da tua pergunta, né? A carteira de cliente, a UPA continua sim olhando e a ideia dela, a nossa ideia, né? A nossa missão mesmo é crescer cada vez mais com grandes empresas. A gente entende que são empresas que faturam ali acima de 500 milhões de reais, que é um target de cliente para a UPA. Isso. A UPA teve um período que ela começou a atuar em alguns projetos menores. A gente entendeu que existe a demanda, mas a empresa do outro lado ela tem que estar muito alinhada com o que vai ser a entrega. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente teve resultados bons e tivemos alguns aprendizados. Tá. Dentro desses aprendizados, o que a gente identificou? Que existem características de empresas que são menores, como a UPA, só que com uma forma de trabalho focada para demandas menores. Entendi. Aí você consegue alinhar a expectativa dessa forma. A gente está montando um braço agora, a gente está fazendo meio que um M&A com uma empresa... desse formato e a gente está passando a atender esses projetos menores. A gente já deve ter uns 10 projetos rodando ali em paralelo, já dentro dessa estrutura. Entendi. Mas não vai ser uma marca nova, uma empresa nova, vai pertencer ao grupo, mas não é a empresa focada é um M&A, né? Então entendo que vocês estão adquirindo, sim. Que é meio que, se não fosse isso, o provável movimento seria um spin-off. Um spin-off. Em vez de fazer um spin-off, vocês entenderam como estratégia adquirir... Por quê? Porque assim, a gente não quis ter que criar uma cultura nova de atendimento para empresas pequenas. A gente já quis pegar alguém que já está rodando, incorporar. Mas manter separado, manter separado. Marca... São estruturas diferentes. A diferença é que... Cara, isso é uma baita aula. Galera que está assistindo aí, presta atenção aqui. Que é uma forma, né? Você está visando crescer, né? O faturamento da empresa, obviamente. Você está visando... crescer para um mercado que você não tem o domínio, né, o expertise, o know-how necessário. Você poderia criar isso internamente, que eu acho que é o padrão, né, do empresário brasileiro. É muito... Né, o empresário brasileiro de médio porte ainda não está tão familiarizado com M&A. Né? Então, muitas vezes ele pensa, vamos criar aqui uma área aqui dentro. E, porra, você não tem o expertise, não tem o know-how, não tem o branding para isso, né? Não sabe nem atender esse cliente muitas vezes. E, às vezes dá certo. Você cria essa spin-off e dá certo. Mas muitas vezes, algumas vezes poderia ser mais fácil, poderia ser um atalho no bom sentido, não no mau sentido, você trazer uma operação que já roda, que já tem esse conhecimento, esse know-how para junto de você através de uma aquisição, né? Perfeito. Como que você enxergou isso? Foi dessa forma, e também a gente não quis concorrer com o crescimento da UPA e a forma de trabalho da UPA para essas contas. Entendi. Então a gente priorizou trazer uma operação que já funciona assim para a gente ganhar tempo também. Fantástico. No geral, a maioria dos projetos menores que a gente pegou, eles foram bons, foram bem sucedidos. A diferença é que ele demanda muito mais tempo do que um projeto grande, que aí traz um crescimento maior para a empresa, com maior números, maior faturamento. Entendi. Por quê? Porque a expectativa de atendimento ali, que eu estou usando bastante a palavra expectativa, né? Porque ela é fundamental para isso mesmo, que é onde rola o desalinhamento. Exatamente. E aí, nesse momento do desalinhamento, a gente acaba tendo
é um trabalho muito maior. Uma gestão de crise, uma gestão de conflito. E tudo mais. E ela é muito pequena e, assim, se você pegar uma estrutura... Deve prejudicar muito facilmente, muito rapidamente, até a questão do que você falou da lucratividade, né? Com certeza. Do resultado. Com certeza. Esses projetos menores, acho que a maioria foi o resultado muito ruim. Muito ruim. Então, é mais ou menos nessa forma que a gente começou a atuar dessa outra maneira há mais ou menos um ano. Cara, tá um resultado bem legal, assim, tipo, tem tido bastante sucesso. Então, é dessa forma, pensando em a OPA continua crescendo. Então, aí hoje, né, com essa estratégia desse M&A aí, se surgir um projeto menor que chega até a OPA, você já tem para quem indicar, que faz parte do próprio grupo, né? Isso aí, exatamente. Pô, que legal. Vai ser conduzido e tocado por essa outra estrutura. E aí você perguntou também de produto, né? Isso. Da visão de produto em si. Porque eu sei que você tem focado muito para a parte de banking, né? Isso. Que foi um dos... Você pode falar quem foi um dos seus primeiros clientes lá? Sim. O Banco Original. O Banco Original. E, pô, eu sou Na verdade, não foi um dos nossos primeiros clientes, não. Não, dos primeiros maiores, assim, conhecidos, né? De projetos... Não, na verdade, não. É que o Banco Original foi o primeiro banco digital do Brasil. Sim. Acho que essa que confundiu um pouquinho exato. Porque a gente está no mercado desde 2012 e, pô, os primeiros clientes foi Serasa Experian, Grupo Fleury, Alelo, então, assim, Consulcap, já eram clientes grandes, conhecidos. Isso. O do Banco Original é que, assim, o ponto principal é porque ele foi o primeiro banco digital. Isso. E a gente criou o primeiro Internet Bank, pessoa jurídica deles, e a gente desenvolveu a abertura de conta mobile. Foi até um desafio, a gente acabou tendo que fazer em 4 dias disso. O Guga estava liderando isso junto, né? O Guga Stocco. O Guga Stocco, ele estava na área de inovação. Mas a gente atuou na parte de TI mesmo. Entendi. Porque o Guga, ele idealizava, ele via para onde o banco ia, uma parte de inovação, e aí traziam para as equipes de TI fazer o desenvolvimento. Foi nessa que a gente entrou num desafio desse. Mas, inclusive, foi indicação da equipe do Guga. Eu não conheci o Guga nessa época, mas foi alguém da equipe dele que chegou até a gente. Então, foi bem engraçado. A pessoa me ligou, falou, pô, cara, vou ser bem transparente com você, já é a terceira empresa que eu tô ligando e ninguém quer aceitar. Falei, pô, fala aí. Aí ele falou, esse desafio que eu gosto. Parece que até brilhou, né? Até fiquei com mais vontade de trabalhar, né? E aí, pô, marquei o café, aceitamos e fomos pra cima e virou um puta case pra gente, da OPA. Eu lembro que era uma inovação, assim, absurda esse negócio de abrir conta online, sem precisar ir na agência. Exato. E eu fui cliente do Banco Original exatamente nessa época. E fiquei... Pô, eles captaram muita gente ali. Abriu minha conta sem eu precisar ir na agência. Eu falei, pô, eu amo esse banco. Bizarro, assim, a inovação que eles aplicaram no negócio, assim. E os profissionais que atuaram naquela época no banco ali, que a gente conhece, pô, todos hoje, assim, são referências em outras empresas gigantes. É impressionante a capacidade técnica que esse time montou ali. E nesse processo, a gente, desde 2015, a gente atuou com várias empresas de banco, né? A gente criou vários bancos digitais. Banco Carrefour, Crefisa, entre outros ali. Nesse modelo, a gente fez um mapeamento ali de uma necessidade de ter alguns aceleradores. Então, a gente criou alguns aceleradores para desenvolvimento para grandes empresas assim, porque essas empresas elas não vão contratar um produto de banco. Elas têm tantas particularidades que precisa de algo personalizado. Então, por isso que vai para um desenvolvimento. Por isso que a OPA empresas como a OPA montam times e fazem esse desenvolvimento. Só que empresas menores ou empresas que não são do ramo financeiro, então às vezes a empresa é grande, mas ela não é do ramo financeiro. Exato. Ela não vai criar já um banco do zero. Por quê? Pô, ela não tem know-how para aquilo. Exato. Então ela tem a possibilidade de contratar produtos disso. E aí, vendo esse nicho, a gente criou um Bank as a Service. Está rodando desde 2020, mais ou menos. Temos todas as estruturas, temos mais de 18 produtos vinculados a esse produto em si. A gente fala que ele é um Lego, né? Então a gente vai plugando ali de acordo com a necessidade. Tem os módulos. Módulos desde onboard de criação de conta, a validação com birôs para ver score de empréstimo, cartão private label, que você tem autorização numa CTF, numa Cielo, que é a maquininha de cartão, direto, com a marca própria. Cashback, entre outros produtos ali. Então, tipo, se o G4 quisesse criar um cartão G4, a OPA podia... Pode ter um cartão
focado somente para utilizar dentro do G4, ou seja, você dá um crédito para os seus alunos para eles por que consumirem. a gente não criou isso ainda, pô? Eu falei isso pro Alfredo já, hein? Pô, mas falou pra pessoa errada, bicho. Tem que falar comigo isso aí. Vou montar. Acho que vai sair daqui isso aí. Vambora. E se quiser evoluir para uma carteira digital, em 3 meses vira um banco. Olha aí, quem tá nos assistindo, se você gostaria de ter um cartão G4, deixa seu comentário aí que a gente vai saber se tem demanda ou não. O Tony vai liberar... Não, nada, liberar nada. R$1 milhão para cada um desse cartão. Pode ser 1 milhão de estalecas? E esse produto é um produto Entendi que a esse gente produto, tem. legal. E também é um processo que vai ser um spin-off, porque a Alpa em si ela é uma empresa de serviço, né? Ela não é uma empresa de produto. Entendi. E eu não gosto muito de vincular isso, nem acho que dá certo. Isso aí é outra aula para a galera que está nos assistindo. Então, vocês desenvolveram algo por causa da demanda de alguns clientes, né? Tipo o original que ele fez, esses outros que você falou. Na verdade, a gente desenvolveu alguns aceleradores de scripts de programação, né, que auxiliavam nisso. E identificamos um movimento de mercado de empresas menores e a gente criou um produto. Legal. Teve 2 clientes que participaram dessa jornada, tanto que nesses casos a gente deu o código-fonte para eles até. Entendi. Ficou o código-fonte direito nosso e deles. Entendi. Agora, os mais recentes, o código-fonte é nosso, eles utilizam como licença. Então foi uma forma da gente crescer ali com o produto. Porque, pô, imagina, a gente tem 10 anos. Foi o único produto que a gente tem estruturado que está rodando. Que legal. Mas o ponto de aprendizado aqui é esse, né? Que você está se mantendo bem fiel ao core da Alpa. Nós fazemos, né, serviço. Realmente surgiu um produto aqui dentro, vamos fazer um spin-off, né, para não contaminar de certa forma ou conflitar, mais do que contaminar, né, não conflitar com a cultura e o modo de trabalhar. Vamos fazer um spin-off para levar esse produto para o mercado. É essa a visão? Perfeito, é isso mesmo, porque empresa de serviço ela é muito diferente de uma empresa produtizada, né? Muito. O produto você investe para vender, o serviço você vende e depois você investe, né? Entrega. Então, assim, são formas diferentes. Até mesmo porque a própria parte do serviço, se você tem uma equipe ali trabalhando no produto e você tem uma venda dessa equipe, quando você olha e fala, cara, se eu pegar esse squad e entregar ali para o cliente, começar a desenvolver o projeto do cliente, é dinheiro que está caindo na conta. Se eu ficar olhando o produto ali, eu estou gastando dinheiro, não sei se vai dar certo. Investimento na frente. Investimento na frente. Então, até essa mentalidade, o mindset mesmo de serviço e produto... Podia gerar um conflito. Gera, totalmente. Então, assim, por isso que a gente modificou e tocamos como se fosse uma empresa separada mesmo. Que legal. E é uma empresa separada, né? Tem mais ou menos 25 a 30 pessoas nessa frente. Obviamente compartilha recursos, né? Incrivelmente não. Que legal. Eu tenho uma... recursos que eu digo de back office. Sim, back office sim, total. A Alpa gerencia toda a parte financeira, administrativa, RH, sim. Não precisava também duplicar isso, pelo menos não agora. Agora, as equipes técnicas mesmo são pessoas totalmente desapartadas. Perfeito. Acabou tendo essa necessidade devido mesmo a essa cabeça pra gente não conflitar. Perfeito. Porque se eu uso um desenvolvedor que está no produto, eu nunca vou priorizar ele. Exato. Eu vou jogar ele para cá porque eu vou pôr ali, eu vou bilhetar e vou ter o faturamento. Você tá vendo a grana amanhã, né? A grana já tá amanhã. O outro é mais médio e longo prazo, né? Exato, cara. João, cara, mas vamos mudar um pouquinho aqui o foco da conversa um pouco. Eu queria, que eu acho que deve ter muita gente que está nos assistindo aqui que pode ter um perfil parecido com o seu nesse quesito, ou pode estar passando por um momento que você passou aí nos últimos anos, né? Pô, você fez sistema de informação, você era um cara, né, 100% técnico durante um período, entrou rapidamente para esse mundo, né, dos negócios e tal, mas eu acho que até pela sua história e se pegar e fizer um gráfico aqui do seu crescimento nos últimos anos, dá para perceber que você se tornou hoje muito mais empresário do que, né, técnico, né? E nos últimos anos tem tido esse crescimento aí, talvez até porque você assumiu de vez, né, que você é empresário mesmo, deixou um pouco mais de lado esse lado técnico. Cara, o que é que você diz para quem está nos assistindo aí que de repente tenha esse perfil, mas tenha desejo de empreender, ou que já está empreendendo, mas está com essa dificuldade de, né, putz, gosto muito da parte técnica, sou bom nisso, mas minha empresa está precisando de uma gestão melhor, como que eu largo um pouco esse osso aqui para encarar esses outros desafios aqui?
Cara, o que você diz? Eu acho isso daí um dos principais desafios que existem para quem monta um negócio e ele é detentor do conhecimento do negócio em si. Porque eu mesmo fiquei trabalhando como técnico e dando soluções para alguns projetos até 2018, ou seja, não faz muito tempo. Então, assim, sofria muito com isso. Com essa necessidade de eu colocar um outro chapéu, né, e parar de olhar tecnicamente, até porque o nível de operação ali, estresse do dia a dia te prejudica do controle da empresa como um todo, né? E realmente foi um baita desafio, assim, a gente foi muito difícil romper essa corda ali de você ir para frente, né? Mas como que aconteceu? Eu não sei se foi a melhor forma, mas foi como foi surgindo, né? Eu comecei a olhar mais para o negócio da UPA de desenvolvimento de software quando eu tinha ali uma visão que a empresa foi crescendo. No começo, você acha que a empresa só funciona porque você está ali e você está metendo a mão. Exato. Então, a gente tem aquela característica de trazer muita responsabilidade para a gente. E ao mesmo tempo... A gente às vezes até se supervaloriza um pouco demais, né? Supervaloriza e é muito mais por uma questão da forma como as outras pessoas estão fazendo do que realmente o resultado empregado. Claro que, às vezes a gente está ali, você gasta muito mais energia, o negócio funciona, né? Dependendo do time que você tiver, você tem um time que está meia boca ali, não vai ter um resultado bom. Quando você entra, você resolve. Mas são características diferentes de atuação. Então, é conseguir identificar que existem pessoas boas também, porque se a gente olhar para o lado, né, olha a quantidade de negócios e empresas que existem no mundo. A gente não pode achar que só a gente sabe fazer aquilo, né? E aí a empresa crescendo, você começa a olhar e fala, cara... a empresa está crescendo e eu ainda acho que a empresa só funciona por causa de mim. Não tem como. Tem tantas pessoas aqui, por exemplo, sei lá, 50, 60 pessoas e a empresa está bem. Então, assim, a empresa está se tocando. Mas como que funcionou comigo? Foi quando eu comecei a ver um movimento de eu parar de olhar totalmente pro core ali da atuação e começar a olhar para o negócio mais como uma parte de fora. Da empresa para fora. Por quê? Eu vou capturar as informações ali administrativas da empresa e eu vou trazer para aquilo rodar. E aí eu trazer a performance ali do time e tudo mais para que aquilo funcione. Né? Então eu deixo de atuar. Nesse movimento que você faz isso, existe assim um ponto que às vezes você tem uma performance mais baixa no primeiro momento, você deixa de fazer algumas entregas do que você gostaria da mesma forma que você tinha, mas é um negócio que é muito mais que aconteceu, né? É um time. Então dá a impressão assim que dá um clique, você fala, cara, parece que agora se eu voltar ali, eu vou estragar o que está acontecendo. Então comigo esse processo acabou sendo, foi sofrido, foi demorado, mas ele aconteceu realmente quando eu vi que eu era mais importante para um crescimento estratégico da empresa. E minha cabeça pensando muito mais no negócio do que olhar para desenvolvimento de software, para crise, para atuação. Então eu comecei a olhar para a crise, para atuação como algo necessário da empresa e ter pessoas ali que iam responder por aquilo. E do meu lado, a minha responsabilidade passou a ser como eu cresço mais, como eu trago novas contas, como eu abro novos mercados, como eu trago outras possibilidades de novos produtos, como eu trago mais receita para a empresa como um todo. E também porque assim, a gente tem uma característica de duas vendas, né? A gente vende tanto para o cliente, tanto para os colaboradores quererem vir trabalhar com a gente. Então a gente tem que estar muito bem estruturado nesses pontos. Quando você começa a olhar que a empresa, na verdade, ela tem várias empresas dentro dela e é muito... assim, quem está ali administrando é muito mais importante para esse negócio como um todo, eu consegui me destravar olhando dessa forma. Porque antes você fica olhando no micro ali, no pontual. Só que a empresa, se a empresa não for crescer, beleza, tudo bem, você fica atuando ali. Faz sentido. Mas se você quer que a empresa cresça, você tem que desgarrar disso. Mas, Tony, eu vejo que assim, tem muita gente que tem essa dor, mas eu acho que quer acelerar um pouco. Dar um passo um pouco para frente. Porque eu vejo, olhando assim para trás, acho muito importante toda essa jornada que eu tive dentro da empresa, atuando tecnicamente para conhecer todos os modelos da empresa. Isso dá muito mais segurança para você tocar o negócio. Dá realmente um conhecimento. Né? Não sou só um administrador hoje, um gestor. Né? Eu tenho um conhecimento daquilo que eu desenvolvia, como que está funcionando aquela cultura.
Então, esses passos, eles são necessários para você criar essa gestão e a forma de trabalho. Porque por mais que eu pegue que é um mercado concorrido e tem outras empresas, mas nenhuma empresa é igual. Né? Por mais que ela possa entregar a mesma solução, a sua forma de gestão e trabalho, ela é diferente, né? É um organismo vivo ali, né? Ela vai adquirindo e tendo ali o teu comportamento conforme vão passando os anos, né? E conforme você vai colocando ali a tua visão ou a visão do time ou como as estratégias que vão acontecendo. Então, assim, acho que para quem está nesse movimento, olhar se faz sentido, se é o momento certo mesmo, ou seja, você já tem uma noção completa, você já está planejado para o negócio. Você não pode demorar muito, mas também não pode querer fazer isso muito cedo, porque realmente pode quebrar alguma coisa, né? Pode quebrar alguma coisa. Assim, se você realmente tem essa característica de atuar para o negócio, você montou o negócio, claro que tem empresas que não têm essa necessidade, que elas já existem, empresas grandes. Empresa que já nasceu com investimento. Então são características... A gente está falando muito aqui de uma empresa, na maioria das vezes, bootstrap, né? Como foi o caso da sua, como foi o caso do G4. Sim. Pô, eu que fazia a montagem das mesas nas primeiras imersões. Era eu que ia lá, ia atrás de fornecedor para fazer a agenda, né? O caderninho, ia atrás de fornecedor para fazer a caneta. Hoje em dia eu não faço mais nada disso, mas foi um processo, né? Sim. Como imagino que foi o seu caso também. Imagino que no começo você botava a mão no código mesmo, digitava. Hoje você talvez até faça isso, mas muito raramente, né? Muito raramente, Mas o que eu comentei, até final de 2018 ali, eu ainda fazia isso, colocar a mão na massa. Atualmente, assim, bem pouco, mais por alguma necessidade ali. Talvez hoje você faça muito mais um aconselhamento, né? Ou uma orientação para o time. E é aquilo que você falou, você domina o conhecimento, isso é importante. Né? Exato. Claro que a gente precisa sempre estar ali estudando, se atualizando, então eu ainda faço muita coisa ali de projeto de software, muito mais para me atualizar e conhecer, e falo muito com os times, até porque a minha venda, né, eu não sou vendedor, né, eu acabei me tornando um vendedor ali, apesar que eu acho vendedor do cara fundamental para qualquer coisa, mas eu faço muito mais... Vendedores, né? Todos vendedores. Eu tenho uma venda muito mais consultiva, então a minha característica é identificar a necessidade, então eu faço a venda de acordo com o que precisa. É a forma como eu consigo tocar essa forma de trazer demandas para o PA. Né? Então, de venda em si, com uma venda consultiva. Então, para eu conseguir ser um consultor, eu preciso falar desde do presidente, com o diretor de tecnologia, com o diretor de negócios. Então, estou muito atrelado a isso com as tecnologias. Então, venho estudando por causa disso. Mas aí, pegando... Foi isso que te levou à imersão, ao G4? Boa. Você comentou do caderninho, né? Pô, quantas vezes eu não acabava o caderno, eu ia na gráfica. Uma vez eu mandei na gráfica fazer, eu mesmo... montei as folhas ali com a linha do caderno e mandei para a gráfica imprimir e fazer os cadernos, porque a gente precisava entregar brinde e não tinha. Várias vezes fizemos isso. E o case de vocês, realmente, né? Eu lembro que no começo vocês estavam... Era muito vinculado a vocês, né? O G4 realmente desmembrou disso, né? Vocês conseguiram mesmo um baita case ali. No momento que eu estava desgarrando ele tecnicamente... eu senti uma necessidade muito grande de conhecimento do lado de fora, né? Como que o mundo estava se comportando, como que era a gestão de outras empresas, como era conhecer pessoas que também tinham o mesmo desejo que o meu de crescimento para outros negócios, até mesmo negócios similares, para ter essa troca. Por quê? Olhando para dentro de casa, todo mundo estava evoluindo ali conforme a empresa ia crescendo. Isso. E olhando para os meus clientes, que às vezes tinham pessoas muito estratégicas que têm esse conhecimento, você não vai ter tanta tranquilidade de dividir algumas dores, né, algumas necessidades com o cliente em si. E aí, uma vez eu estava procurando, falei, cara, eu fiz um MBA uns anos atrás, um tempo antes do G4 em si. Falei, cara, não estou a fim de fazer outro MBA, um pouco mais engessado, queria alguma coisa mais prática, alguma coisa que tivesse mais um contato, né? Isso. E aí eu fui impactado por um Instagram do G4, olhei, achei fantástico. Acho que era a 5ª turma na época, eu fiz a inscrição. Bem no comecinho. Bem no comecinho. E aí eu acabei fazendo a 8ª, porque por questão de agenda. E o G4 me trouxe muito isso. Eu lembro que eu saía da imersão, cheguei na segunda-feira, já queria mudar tudo. Assim, a cabeça pilhou pra caramba. Então, assim, me entregou muito essa energia mesmo, porque estava ali com um grupo de pessoas grandes, muitos desses aí são meus amigos até hoje. Você conhece alguns também, que eu tenho em contato contigo também. Você e o Alfredo eu conheci nesse momento, se tornaram grandes amigos, né?
Thales Nardon também ali. E nesse momento eu comecei a ter essa troca e esse conhecimento adquirido de outros negócios. Exato. O G4 me ajudou muito nisso, cara. Isso está muito alinhado, inclusive, com a tese do próprio clube, né? Sim. Que é isso, você estar em contato... tem aquele ditado já super clichê, né? Você é a média das pessoas que andam, tal, não sei o quê. Mas, que não deixa de ser verdade, mas é muito mais do que... Não é algo... É intencional, mas não é tão só por interesse, né? Sim. Você tá junto com essa galera para você... Porque, primeiro, é uma galera muito legal, né? Tá pensando em prosperidade, tá pensando em crescimento, tá pensando em tudo isso. E o que você falou, às vezes não é um negócio do seu próprio segmento, do seu próprio mercado, mas te traz perspectivas diferentes que você consegue aplicar no seu próprio negócio, né? Com certeza. Eu lembro quando você comentou do clube, que você estava criando ele, né? Acho que foi uma das primeiras pessoas ali a entrar e tal. Cara, eu achei fantástico. Até falei para você na época, falei, Tony, isso para mim, ele é totalmente necessário, porque quando eu terminei a imersão, eu olhei e falei, pô, e agora? Qual é o próximo ali? Onde que eu vou achar um outro grupo desse para ter essa troca? Foram 3 dias só. É verdade. Né? Então, e aí quando você veio com o clube, eu falei, caramba, é fantástico. O objetivo principal disso não foi nem fazer negócio no clube, que eu acho que nem é o meu principal ponto. Apesar da gente ter alguns clientes ali, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é ter essa troca, esse contato, esse network em si, porque isso evolui muito. Entendi. E olhando para dentro da empresa, você não consegue ter isso se você não estiver ali com esse grupo de pessoas. Muita gente, muito empresário, né, acaba se fechando, e principalmente empresário que tem essa característica de ter o lado técnico também, né? Médicos, advogados, né? Pessoal de TI, acaba se fechando muito, tá no escritório, trabalha, resolve os pepinos, tudo, depois vai para casa, né? Tem lá seu momento com a família, tal, não sei o quê, dorme, no outro dia começa a mesma coisa e, cara, entra nessa gaiolinha aí do hamster, né? E não para olhar para o lado. Aí, às vezes vai se relaciona com os amigos de infância, da adolescência, que é fundamental, é fantástico. Você não esquece de onde você veio. Exatamente, mas muitas vezes esse ciclo de amizade não são esses outros empresários que já passaram pelo que ele está passando hoje, que vão poder ajudar ele. São pessoas fantásticas, amizades e tal, mas não tem essa experiência, né? São coisas diferentes, né? Nesse contexto, até você comentou que você é a média das pessoas e tal, né? É igual aquela tubarão anda com tubarão, né? Tubarão. Nesse contexto... Você precisa procurar pessoas que tenham essa característica de evolução. Né? Tipo, claro, às vezes as pessoas não vão jogar bola com você. Às vezes sim, às vezes não. Mas os seus amigos de infância faz sentido jogar bola contigo. Mas, perfeito. E os que forem de infância, que tiverem nesse momento, tiverem essa questão, também faz sentido estar aqui. Né? Então, é muito você ter essa visão de contexto. E o clube me trouxe isso. E assim, porra, é fantástico. Né? Acho que o 3º ano já que a gente está indo. Para nível de empresa... dentro da operação, me apoia muito. Acho que, não sei se eu teria conseguido chegar onde cheguei sem ter essa troca. Legal. Porque ela me ajudou muito a controlar emocionalmente, a saber que você é grande, às vezes que você é muito pequeno, porque tem gente muito grande. Às vezes você tá se achando bambambam, você chega lá e o cara... tem espaço ali. Tem uns 5 mil funcionários, aí você... acho que eu ainda tenho que aprender um pouquinho com esse cara, né? Você fala com outro tem 5, aí você fala, tô grandão, né? Aí outro cara tem 5 mil, aí, porra... E também aquela característica, né, do desafio, né? Se, tem 5 mil, cara, deixa eu entender aí. Se ele chegou lá, eu também chego, né? Então tem espaço ali para crescer, porque às vezes você olha e fala, cara, isso é impossível, se em 10 anos eu tenho aqui 500, cara, eu não vou ter 5 mil nunca. Mas aí você fala, deixa eu entender como foi isso. Então você gera essa possibilidade, porque você tem um exemplo do teu lado. Exatamente. Né? Que você pode, inclusive, consultar, né? E tem um diretor nosso, né, que tá entrando como nosso sócio também, ele tá fazendo a imersão agora. Legal. E a mensagem dele no 2º dia para mim foi, cara, segunda-feira você tá ferrado, porque a gente vai mudar tudo. Eu falei, agora você tá me entendendo quando eu fiz lá em 2018, acho. 2019, a imersão, a primeira vez. Então você tá sentindo isso. Falei, que bom poder fazer essa troca contigo agora na empresa. Muito de legal. Ter essa visão mesmo. Falei, cara, e vamos pra cima, vamos mudar tudo mesmo. Vamos aproveitar que você quer mudar e vamos pra cima. Né? Ele é um cara bem operacional também como eu. Toca a operação toda ali. E você está se replicando, né? Até nesse sentido. Exatamente. Né? Legal. Exatamente. Deixa eu te dizer, então, João, cara, papo incrível, mas eu queria
né, chegando aqui na retinha final, falar para quem está nos assistindo aqui que, porra, você é um cara que nitidamente, né, evoluiu absurdo de 2019 para cá. Eu tive o prazer, né, o privilégio de acompanhar, porque a gente acabou criando esse vínculo de amizade. Porra, você foi aluno nosso, hoje é membro do G4 Clube. A gente tem esses momentos de trocas, né, bem constantes, muito legais. E, cara, você se desenvolveu muito como ser humano mesmo, como empresário, né, etc. O que é que você podia indicar para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, em termos de canal, né, de conhecimento ou material de conhecimento, algum livro, algum Instagram que você segue, ou algum blog ou podcast, sei lá, qualquer coisa. O que é que você poderia indicar aí para o pessoal? Além, obviamente, de já indicar o seu. Vai. Boa. Me segue lá, hein? João Moresco Júnior. Boa. Eu acho que o conteúdo que as pessoas podem adquirir é o que vocês montaram agora, né? O próprio G4 em si montou uma plataforma online que tem ali todos os programas que a pessoa pode acessar isso, né? E hoje na internet, né? O conteúdo em si, ele está muito acessível, né? Então, depende muito da necessidade, da característica da pessoa. Então, assim, é difícil falar o nome aqui, porque eu vou citar alguma coisa técnica. Se alguém quiser falar de inovação, acho que o Dilema da Inovação é um livro fantástico. Bacana. Se alguém for falar de alguma coisa técnica de programação, Use a Cabeça, Como Programar, é um livro bem bacana também, que eu usei há 15 anos atrás e até hoje ele está atualizado e ele vem trocando ali as linguagens ou as características. Mas eu acho que o mais fundamental é você conseguir buscar aquilo que realmente está sendo sua dor de evolução. Então, acho que a gente tem que buscar esse crescimento constante. Como eu identifiquei o G4 lá, mas em paralelo também, né, vim fazendo outras formas de evolução dentro do negócio em si, tendo outros programas também. Então, acho que o objetivo principal para essa evolução é a gente ter o máximo de conteúdo, tanto de estudo quanto relacional, né? Então, o network em si, ele é fundamental. Sim. Eu me olho assim para trás, eu vejo que eu não teria conseguido chegar aonde eu estou agora se eu não tivesse uma comunicação mais ativa. Eu sou mais introspectivo, né? Você me conhece e sabe disso. Mas isso é algo que eu trabalho, que eu vejo trabalhado bastante, que é fundamental para mim, que tanto para uma venda como uma defesa de um... Como para liderar o time, né? Como para liderar o time. Então, Perfeito. assim, você ter essa consciência dessa evolução constante de network, de relacionamento e de estudo, né? Acho que esses pontos ali que eu deixo ali como uma ideia, uma sugestão para quem quer evoluir. Boa. Cara, obrigado demais, João. Quer deixar aí algum último recado aí para quem está nos assistindo e talvez traçando essa jornada parecida com a sua? Fico à disposição. Quem quiser me chamar ali no WhatsApp, no Instagram, até mesmo pegando contato contigo para fazer uma troca ali tanto de controle de empresa, de escalar time, de entender ali se a empresa precisa realmente de uma inovação em si, se ela precisa de uma parte de introduzir tecnologia, me chama ali, fala comigo. Se eu não for a pessoa ideal, porque às vezes eu não vou saber responder aquela questão, eu oriento alguém do time, mas tô totalmente acessível e pode me chamar. Boa. Obrigado demais, cara. Lembrando aqui, pessoal, quem está nos assistindo, segue lá a gente também, me segue lá no Instagram, @TonyCelestino, segue o G4 Podcasts, lá a gente divulga alguns cortes desses papos que a gente tem aqui, dessas conversas, e segue também nossos programas, né? O G4 Educação, G4 Clube, G4 Scale, tem o G4 Skills também, que é a nossa plataforma, já que estamos falando de tecnologia, né? É a nossa plataforma tecnológica aí que a gente oferece para os nossos alunos, nossos clientes, para que eles possam levar um pouco desse conhecimento, como o João falou aqui, que é tão importante para os times, né, dessas empresas. E acompanha aí a gente para que a gente possa estar juntos aí nessa jornada, ajudando vocês, que a gente vai estar trazendo aqui outras pessoas, outros empresários também, como o próprio João, para vir aqui compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa experiência e trazer insights que vocês possam usar aí no negócio de vocês. Então, obrigado aí pela audiência de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado, João. Foi excelente o papo. Putz, eu tô saindo aqui com vários insights, então imagina aí o pessoal também que nos assistiu, que
nos acompanhou também deve estar com vários desses insights aí na cabeça. Mais uma vez aí, cara, valeu pelo seu tempo. Tamo junto aí e vamos, né, manter esse contato aí, que é sempre bom estar com você, tá aprendendo. Pô, espero que sim, né? Valeu, irmão. Obrigadão. Cara.